Eu nunca fui do tipo de pessoa que se assusta com facilidade. Sempre fui cético, daqueles que não acreditam em fantasmas ou histórias de terror. Para mim, tudo podia ser explicado pela ciência, pela lógica ou pela simples coincidência. No entanto, há uma noite em especial que mudou completamente essa minha visão. Uma noite chuvosa que eu jamais esquecerei, e que até hoje, quando ouço a chuva começar a cair, sinto um arrepio subir pela espinha. Era uma noite de quinta-feira. O dia havia começado estranho, com o céu cinza desde o amanhecer e uma sensação de inquietação no ar. Eu estava no meu escritório, trabalhando em alguns relatórios, quando ouvi o primeiro trovão. Era um som distante, como se estivesse anunciando que uma tempestade se aproximava. Olhei pela janela e vi que as nuvens escuras estavam se acumulando no horizonte, formando uma muralha de sombras que avançava rapidamente. Às 18 horas, quando terminei meu expediente, a chuva já caía de maneira constante. Não era uma chuva forte, mas daquelas que parecem não ter fim, com as gotas batendo suavemente no asfalto, criando poças que refletiam as luzes da rua. Decidi que iria para casa mais cedo. Meu apartamento ficava a cerca de 40 minutos de carro do trabalho, em um bairro mais afastado, cercado por árvores e ruas tranquilas. Entrei no carro e liguei o motor. A chuva, que antes era apenas um incômodo leve, agora estava ficando mais intensa. Os limpadores de para-brisa estavam no máximo, mas mal conseguiam manter o vidro limpo o suficiente para que eu enxergasse à frente. As ruas estavam mais vazias do que o normal, provavelmente porque as pessoas preferiam evitar sair de casa em uma noite como aquela. Enquanto dirigia, notei que a tempestade parecia seguir um padrão estranho. Os relâmpagos cortavam o céu com mais frequência, mas o som do trovão estava distante, como se estivesse vindo de outro lugar, longe demais para fazer sentido. Era quase como se a tempestade estivesse se aproximando de maneira lenta e deliberada, cercando a cidade pouco a pouco. O trânsito começou a ficar mais complicado conforme eu me aproximava da saída da cidade. Vários carros estavam parados no acostamento, provavelmente porque seus motoristas não queriam arriscar dirigir em uma tempestade tão forte. Eu continuei avançando, tentando manter a calma, mas a sensação de que algo estava errado começou a crescer dentro de mim. Foi então que notei algo peculiar. Na beira da estrada, sob a chuva torrencial, havia uma figura parada. Era difícil ver com clareza por causa da chuva e da pouca iluminação, mas parecia ser uma mulher. Ela estava completamente imóvel, como se não se importasse com a tempestade, com os braços ao lado do corpo e a cabeça ligeiramente inclinada para baixo. O detalhe que mais me chamou a atenção foi o fato de ela estar segurando um guarda-chuva preto, que, estranhamente, não estava aberto. A princípio, pensei que ela poderia estar esperando por alguém, talvez um táxi ou uma carona, mas não havia nada ao redor dela, apenas a estrada deserta e os campos abertos ao longe. Algo naquela cena me deixou profundamente desconfortável. Era como se o fato de ela estar ali, sozinha, no meio da tempestade, fosse completamente errado. Eu reduzi a velocidade, pensando em parar e perguntar se ela precisava de ajuda, mas algo dentro de mim me fez hesitar. Havia uma sensação estranha no ar, como se o próprio vento estivesse sussurrando para que eu não parasse. Decidi seguir em frente, deixando a mulher para trás. Enquanto passava por ela, olhei pelo retrovisor e vi que ela continuava imóvel, como uma estátua, sem sequer olhar para o carro. Conforme me afastava, senti um peso no peito, como se tivesse feito algo errado ao não parar. Mas o medo de me envolver em algo que eu não conseguia explicar era maior do que a culpa. Continuei dirigindo, tentando afastar a imagem da mulher da minha mente, mas o desconforto persistia. A estrada pela qual eu estava indo era cercada por árvores e campos vazios, com poucas casas à vista. A chuva estava cada vez mais forte, e o céu agora parecia estar em guerra consigo mesmo, com raios iluminando o horizonte de maneira constante. Eu mal conseguia ouvir o som do motor do carro por causa do barulho das gotas pesadas batendo no teto. Foi quando notei algo ainda mais estranho. À frente, na curva da estrada, havia uma figura familiar. Uma mulher, parada no mesmo lugar onde eu havia visto a outra poucos minutos antes. Ela estava usando um guarda-chuva preto, ainda fechado, e sua postura era idêntica à da primeira mulher. O coração disparou no meu peito,
e minha mente tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez eu tivesse dado uma volta sem perceber e voltado ao mesmo lugar. Talvez houvesse mais de uma mulher na estrada naquela noite. Mas, no fundo, eu sabia que isso não fazia sentido. Dessa vez, não consegui evitar a sensação de que eu precisava parar. Algo dentro de mim gritava para eu não fazer isso, mas a curiosidade e o medo estavam me dominando. Reduzi a velocidade até parar o carro ao lado dela. A janela do lado do passageiro estava embaçada pela umidade, então eu a abaixei lentamente. Com licença, você está bem? Precisa de ajuda? Minha voz saiu mais hesitante do que eu esperava. A mulher não respondeu. Ela permaneceu de cabeça baixa, com o guarda-chuva fechado na mão, enquanto a chuva batia contra seu corpo como se ela não se importasse com o fato de estar completamente encharcada. Meu desconforto aumentou ainda mais. Ei, você quer uma carona? Perguntei novamente, tentando ser mais enfático. Foi então que ela começou a se mover. Lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço tremendo, a mulher levantou a cabeça. Eu esperava ver seu rosto, mas tudo o que vi foi uma sombra. O capuz do casaco que ela usava cobria completamente suas feições, e a escuridão dentro do capuz era profunda demais para ser normal. Eu não conseguia ver os olhos, a boca ou qualquer outro detalhe do rosto. Era como se ali houvesse apenas um vazio. O pânico tomou conta de mim. Antes que ela pudesse fazer qualquer outra coisa, pisei no acelerador e arranquei com o carro. O motor rugiu, e a estrada à frente parecia se alongar infinitamente, enquanto eu tentava escapar daquela presença que me perseguia. Olhei pelo retrovisor uma última vez, esperando ver a mulher ainda parada lá, mas ela havia desaparecido. A tempestade continuava castigando a estrada, e minha mente estava em completo caos. Eu tentava racionalizar o que havia acontecido, mas nada fazia sentido. Quem era aquela mulher? Por que ela estava ali? E, mais importante, como ela havia aparecido novamente na minha frente depois de eu já tê-la ultrapassado antes? Continuei dirigindo por mais alguns quilômetros, tentando afastar a sensação de que algo me observava. A chuva estava tão forte que eu mal conseguia ver a frente, e o barulho das gotas batendo no carro era ensurdecedor. Finalmente, avistei uma pequena área de descanso à beira da estrada, com um posto de gasolina e uma loja de conveniência. Decidi que precisava parar, respirar e tentar entender o que estava acontecendo. Estacionei o carro em frente ao posto e desci rapidamente, correndo para me abrigar sob o toldo da loja. A luz fluorescente piscava intermitentemente, e o lugar parecia vazio. Abri a porta e entrei, sentindo o cheiro forte de café e cigarro no ar. O atendente, um homem de meia idade com uma expressão cansada, estava atrás do balcão, lendo uma revista. Noite ruim, hein? Ele disse sem levantar os olhos, enquanto eu me aproximava. Assenti, ainda tentando me recompor. Pedi um café e me sentei em uma das mesas perto da janela, de onde eu podia ver meu carro estacionado sob a chuva. Bebi o café lentamente, tentando acalmar os nervos e afastar a imagem daquela mulher da minha mente. Foi então que senti um calafrio percorrer minha espinha. Do outro lado do vidro da janela, sob a chuva torrencial, lá estava ela. A mulher com o guarda-chuva preto, parada ao lado do meu carro, exatamente como eu a havia visto antes. Ela estava imóvel, com a cabeça baixa, e o guarda-chuva ainda fechado em sua mão. Eu não sabia o que fazer. O pânico tomou conta de mim novamente, e, por um momento, considerei sair correndo dali, abandonar o carro e ir para o primeiro lugar seguro que eu encontrasse. Mas algo me impediu de me mover. Era como se a presença dela me mantivesse preso ali, observando-a, incapaz de fazer qualquer outra coisa. Aos poucos, a mulher começou a se mover. Lentamente, muito lentamente, ela levantou a cabeça mais uma vez. O capuz continuava cobrindo seu rosto, mas agora eu podia ver algo se mexendo na escuridão. Não era um rosto normal. Havia algo de errado, algo que eu não conseguia identificar, mas que era profundamente perturbador. Antes que ela pudesse se aproximar mais, me levantei e de repente corri até o atendente. Tem uma mulher lá fora. Eu disse, a voz tremendo de medo.
Ela está me seguindo. Eu não sei o que fazer. O atendente levantou os olhos da revista e olhou pela janela, com uma expressão confusa. Não tem ninguém lá fora, cara. Você tá bem? Eu olhei novamente para a janela. A mulher havia desaparecido. Não havia mais ninguém ao lado do meu carro, apenas a chuva caindo incessantemente. Voltei para a mesa, sem saber o que pensar. Minha mente estava um caos. Eu sabia o que havia visto, mas, ao mesmo tempo, parecia impossível. Como ela poderia simplesmente desaparecer assim? E por que ninguém mais a via? Paguei pelo café e saí rapidamente da loja. Entrei no carro, trancando as portas imediatamente, e liguei o motor. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. A estrada à frente estava escura e vazia, mas eu não me importava mais com a chuva ou com a visibilidade. Só queria me distanciar daquilo que parecia estar me seguindo. Conforme dirigia, a tempestade começou a diminuir, mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Passei o restante do trajeto com os olhos grudados no retrovisor, esperando ver a mulher aparecer novamente, mas ela nunca mais surgiu. Cheguei em casa exausto e perturbado. Tranquei todas as portas e janelas e passei a noite em claro, esperando que alguma coisa acontecesse. Mas nada aconteceu. Nos dias seguintes, tentei encontrar respostas. Procurei por relatos de pessoas que tivessem visto algo parecido, mas tudo o que encontrei foram histórias vagas sobre aparições em noites chuvosas. Nenhuma delas parecia se encaixar perfeitamente no que eu havia vivenciado. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Mas uma coisa é certa, desde então, eu nunca mais dirigi durante uma tempestade. E toda vez que ouço o som da chuva batendo contra as janelas, a imagem daquela mulher com o guarda-chuva preto volta à minha mente, como um fantasma que nunca irá embora. Eu sempre gostei de dirigir à noite, principalmente quando a cidade estava vazia, silenciosa, e o único som que eu ouvia era o do motor do meu carro. E isso me acalmava, me dava tempo para pensar e refletir sobre a vida. Meu trabalho como representante comercial exigia muitas viagens, e eu passava mais tempo na estrada do que em casa. Ao longo dos anos, me acostumei com a solidão das estradas e com as longas noites, especialmente durante o inverno, quando a escuridão parecia durar para sempre. Naquela noite, porém, a solidão e a escuridão ganharam um novo significado para mim. Era uma terça-feira, fim de novembro, e eu estava dirigindo de volta para casa depois de uma longa reunião de trabalho em uma cidade vizinha. O dia havia sido cansativo, mas a viagem deveria ser tranquila. A previsão do tempo alertava para uma tempestade que chegaria à região por volta das 22 horas, mas eu esperava chegar em casa antes disso. Infelizmente, como acontece em muitas viagens, a reunião se estendeu além do planejado, e acabei saindo muito mais tarde do que o esperado. Quando entrei no carro, o relógio no painel marcava 21h45, e as primeiras gotas de chuva já batiam no para-brisa. Sabia que teria que enfrentar a tempestade. Respirei fundo e comecei a dirigir. A rota de volta para casa passava por uma série de pequenas cidades e trechos de estradas rurais, com poucos postes de iluminação e casas espaçadas ao longo do caminho. À medida que a chuva aumentava, as ruas das cidades por onde eu passava ficavam cada vez mais desertas. As gotas pesadas batiam no teto do carro com tanta força que abafavam todos os outros sons. Era como se o mundo ao meu redor tivesse desaparecido, restando apenas eu e a estrada à frente. Passei pelos limites da última cidade e entrei em um trecho mais isolado. A estrada era cercada por campos vazios de ambos os lados, e a única iluminação vinha dos faróis do meu carro, cortando a escuridão da noite. A chuva estava ficando tão intensa que os limpadores de para-brisa mal davam conta de manter o vidro limpo. A visibilidade era quase nula, mas eu já conhecia aquele caminho e segui em frente, confiando na minha experiência. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. A cerca de 15 minutos de casa, há uma encruzilhada famosa por ser o ponto de encontro de duas estradas principais. Durante o dia, o local era movimentado, com carros indo e vindo de várias direções. Mas à noite, especialmente em uma noite chuvosa como aquela, o lugar estava deserto. Quando me aproximei da encruzilhada, algo chamou minha atenção. No acostamento, próximo à curva que leva para a estrada de terra, havia um carro parado. Era um sedã preto, com os faróis apagados, e parecia estar ali há um bom tempo. A princípio, não achei estranho.
Podia ser apenas alguém que estava com problemas no carro e parou para esperar a chuva diminuir. Mas, à medida que me aproximei, percebi algo que me fez diminuir a velocidade. Havia uma pessoa de pé ao lado do carro. Era uma figura encapuzada, com uma capa de chuva longa e escura. Não conseguia ver seu rosto, pois estava virado para o carro, como se estivesse tentando arrumar algo no motor. O capuz cobria completamente sua cabeça, e a chuva caía em cascatas pelas dobras da capa. Parei o carro ao lado, hesitante. Algo naquela figura parecia fora do lugar, mas a ideia de deixar alguém ali na chuva, sozinho, me fez querer oferecer ajuda. Bati levemente na buzina, tentando chamar a atenção da pessoa. A figura não se moveu. Bati novamente, mas mais forte desta vez. Nada. A figura continuava imóvel, com a cabeça baixa, olhando para o carro parado. O desconforto que eu estava sentindo começou a crescer. Eu sabia que deveria simplesmente seguir em frente, mas a curiosidade e uma estranha sensação de dever me fizeram abaixar o vidro do carro. Ei, você está bem? Precisa de ajuda? Minha voz saiu mais alta do que o necessário, tentando superar o som da chuva. A pessoa não se mexeu. Continuava parada, completamente imóvel, como uma estátua de carne e osso, ignorando minha presença. Olhei ao redor, tentando ver se havia alguém mais ali, mas o lugar estava deserto, exceto por mim e aquela figura estranha. Um arrepio percorreu minha espinha, e algo dentro de mim gritava para eu ir embora. Mesmo assim, continuei olhando, esperando algum sinal de que a pessoa estava viva, consciente, ou pelo menos ciente de que eu estava ali. Depois de alguns segundos de silêncio perturbador, a figura começou a se mover. Lentamente, muito lentamente, ela virou a cabeça na minha direção. Foi então que senti o terror absoluto. Debaixo do capuz, não havia rosto. A escuridão que envolvia aquela figura era tão profunda que, mesmo com os faróis do meu carro iluminando parcialmente o espaço ao redor, tudo o que vi foi um vazio absoluto. Nenhum traço humano, nenhum detalhe, apenas um buraco negro onde deveria haver um rosto. O pânico tomou conta de mim. Pisei no acelerador, arrancando com o carro e deixando aquela encruzilhada para trás. Meu coração batia tão rápido que eu sentia que ele iria explodir, e minha mente tentava encontrar uma explicação lógica para o que eu havia acabado de ver. Talvez fosse um reflexo, uma sombra, algo causado pela chuva pesada e pelo cansaço. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não era natural. Continuei dirigindo, tentando me afastar o máximo possível daquele lugar, mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Olhei pelo retrovisor algumas vezes, esperando ver a figura me seguindo, mas a estrada atrás de mim estava deserta. Foi então que a chuva começou a diminuir, e o silêncio ao meu redor tornou-se ainda mais opressor. As gotas de água, antes constantes e pesadas, agora caíam de forma intermitente, como se a tempestade estivesse perdendo força. Apesar disso, a sensação de que eu não estava sozinho continuava crescendo dentro de mim. Finalmente, depois de dirigir por mais alguns minutos, vi as luzes da minha cidade ao longe. O alívio que senti foi imediato, e comecei a relaxar um pouco. Estava quase em casa, e a visão familiar da minha rua logo me traria conforto. Mas, quando virei a última esquina antes de chegar em casa, algo terrível aconteceu. Lá estava ela de novo. A figura encapuzada estava parada na beira da estrada, bem em frente à minha casa. A mesma capa de chuva escura, o mesmo capuz cobrindo o rosto, o mesmo vazio absoluto de antes. Meu corpo inteiro congelou. Como aquilo era possível? Eu a havia deixado quilômetros para trás, na encruzilhada. Como ela poderia estar aqui agora, na minha rua? Eu não conseguia me mover. O medo me paralisava, e minha mente tentava encontrar alguma explicação, mas não havia nenhuma que fizesse sentido. A figura ficou ali, imóvel, como antes, me encarando. Ou pelo menos era isso que parecia, porque eu sabia que, por baixo daquele capuz, não havia nada. Depois de alguns segundos que pareceram horas, a figura começou a se mover lentamente em direção à minha casa. O som da chuva batendo contra o asfalto parecia distante agora, como se estivesse sendo abafado pela presença daquela coisa. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo pulsando em meus ouvidos, e o pânico tomou conta de mim novamente. Sem pensar, pisei no acelerador e fui direto para a minha garagem. O portão se abriu lentamente, e eu entrei com o carro ainda em movimento. Assim que estacionei, fechei o portão imediatamente, sem olhar para trás. Eu não queria saber onde aquela figura estava agora, não queria ver se ela havia me seguido até ali. Desci do carro e corri para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas.
Meu corpo inteiro tremia, e meu coração ainda estava acelerado. Eu sabia que havia algo profundamente errado com aquela figura, algo além da compreensão humana. Não era uma pessoa normal, disso eu tinha certeza. A noite passou devagar. Eu não consegui dormir. Passei horas sentado no sofá, com os olhos fixos na janela, esperando ver algum movimento do lado de fora. Mas a figura não apareceu novamente. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido, tentei encontrar alguma explicação racional para o que vi naquela noite. Talvez fosse o cansaço, a tempestade, minha mente pregando peças. Mas toda vez que saio de casa à noite, especialmente quando está chovendo, não consigo deixar de olhar para a beira da estrada, esperando ver aquela figura de novo. E, no fundo, sei que ela ainda está lá, em algum lugar, esperando pela próxima pessoa que terá o azar de cruzar seu caminho em uma noite chuvosa. Sempre gostei de dirigir à noite, especialmente quando estava chovendo. A chuva e o silêncio que ela trazia me davam uma estranha sensação de paz. Eu podia me perder nos pensamentos, longe das distrações do dia a dia, apenas eu, o som das gotas no para-brisa, e a estrada solitária à minha frente. Aquela noite, porém, seria diferente. Uma noite que transformaria minha relação com a chuva para sempre. Eu havia acabado de sair de um evento de trabalho em uma cidade a cerca de 100 quilômetros de onde moro. Era uma viagem simples, uma rota que eu já conhecia muito bem, cheia de pequenas cidades e trechos de estrada deserta entre elas. A previsão do tempo tinha alertado sobre uma tempestade, mas eu pensei que, com sorte, conseguiria evitar o pior e chegar em casa antes que ela se intensificasse. Saí do evento por volta das 22 horas, e, na primeira hora, a chuva era leve, quase reconfortante. O trânsito estava tranquilo, com poucos carros na estrada. Coloquei uma música suave no rádio e segui em direção à minha cidade, com a mente tranquila. No entanto, à medida que me afastava das luzes da cidade e entrava nos trechos mais remotos da estrada, a chuva começou a ficar mais forte. Primeiro, vieram as gotas pesadas, batendo com força no teto do carro, um som que me fez aumentar o volume da música para compensar. Logo depois, as rajadas de vento começaram a balançar o carro, e os relâmpagos iluminavam o céu em intervalos regulares. Eu sabia que a tempestade estava chegando, mas continuei dirigindo, confiante de que poderia lidar com ela. Já tinha passado por tempestades piores. Por volta das 23h30, eu estava no meio de um trecho da estrada cercado apenas por árvores e campos abertos. Não havia mais casas ou luzes à vista. A chuva caía com uma intensidade quase surreal, os limpadores de para-brisa lutavam para manter a visão da estrada, e as poças no asfalto faziam o carro balançar de um lado para o outro. O barulho da chuva agora era ensurdecedor, e os relâmpagos iluminavam brevemente as árvores, criando sombras que pareciam se mover no canto dos meus olhos. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Enquanto dirigia por uma reta particularmente longa, avistei uma figura à beira da estrada. No início, pensei que era apenas uma ilusão causada pela chuva e pela iluminação precária, mas, à medida que me aproximei, percebi que havia alguém ali. Uma pessoa parada, completamente imóvel, debaixo da chuva torrencial. Meu primeiro pensamento foi que talvez fosse alguém com o carro quebrado, ou alguém pedindo carona. Reduzi a velocidade enquanto me aproximava, tentando entender o que estava acontecendo. A figura era de uma mulher. Ela estava parada com uma capa de chuva preta e um guarda-chuva fechado em uma das mãos. Seu rosto estava inclinado para baixo, de forma que não consegui ver seus traços, apenas o reflexo da luz dos meus faróis brilhando na água que escorria por sua capa. Senti um arrepio imediato. Não era normal que alguém estivesse parado naquele trecho da estrada, especialmente com uma tempestade tão violenta. Algo na maneira como ela estava ali, completamente imóvel, me fez hesitar. Parei o carro a poucos metros dela e abaixei o vidro da janela. "Você está bem?" Perguntei, tentando ser ouvido por cima do som da chuva. "Precisa de ajuda?" A mulher não respondeu. Ela permaneceu parada, com a cabeça ainda inclinada, como se não tivesse me ouvido. Havia algo profundamente errado naquela cena. O jeito como ela estava ali, sem se mover, sem reagir à minha presença, era inquietante. Dei uma segunda olhada ao redor,
tentando ver se havia mais alguém por perto, mas a estrada estava deserta. Não havia sinal de um carro quebrado, nem de qualquer outra pessoa. Tentei chamar novamente. Ei, você está bem? Quero uma carona. Mais uma vez, não houve resposta. O desconforto começou a se transformar em medo. Algo me dizia que eu deveria sair dali imediatamente, que aquilo não era uma situação normal. Mas a curiosidade, ou talvez uma sensação de dever, me fez hesitar. Foi então que a mulher finalmente se moveu. Ela levantou a cabeça devagar, muito devagar, e me encarou diretamente. A luz dos faróis iluminou parcialmente seu rosto, mas o que vi me fez gelar o sangue nas veias. Seus olhos, e não eram olhos humanos. Eram completamente negros, sem íris, sem brilho, apenas duas esferas vazias que pareciam me absorver. Sua pele estava pálida, quase translúcida, como se estivesse doente ou morta há muito tempo. E o sorriso, e aquele sorriso era a coisa mais assustadora que já vi na minha vida. Não era um sorriso de alegria, mas algo distorcido, maligno, como se sua boca estivesse sendo puxada para cima de uma maneira grotesca. O pânico tomou conta de mim. Sem pensar, pisei no acelerador e arranquei com o carro, deixando aquela figura para trás. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir, e eu não conseguia parar de olhar pelo retrovisor, esperando ver a mulher me seguindo. Mas ela não estava mais lá. A estrada estava vazia novamente, como se nada tivesse acontecido. Continuei dirigindo em alta velocidade, tentando me afastar o mais rápido possível daquele lugar. Minha mente estava um caos, tentando entender o que eu havia acabado de ver. Quem era aquela mulher? O que ela estava fazendo no meio de uma tempestade, sozinha, com aqueles olhos e aquele sorriso horrível? A chuva continuava forte, e a estrada à minha frente parecia se alongar cada vez mais. O som da água batendo no teto do carro era ensurdecedor, e os relâmpagos iluminavam o céu em flashes rápidos. Olhei para o relógio no painel do carro, eram 23 horas e 45. Eu estava a cerca de 30 minutos de casa, mas a distância parecia infinita. Foi então que aconteceu de novo. À frente, na mesma estrada, a figura da mulher apareceu novamente. Ela estava parada no acostamento, exatamente como antes, com a cabeça inclinada e o guarda-chuva fechado na mão. Era impossível que ela tivesse chegado ali tão rápido, não fazia sentido. Mas lá estava ela, como se estivesse me esperando. O pânico voltou a tomar conta de mim. Eu sabia que não podia parar, que aquilo não era normal. Sem diminuir a velocidade, desviei para o outro lado da pista, passando por ela sem olhar diretamente. Mas, no momento em que passei, senti um frio inexplicável dentro do carro, como se uma onda de gelo tivesse invadido o veículo. Olhei pelo retrovisor novamente, e desta vez, vi algo que me fez quase perder o controle do carro. A mulher estava atrás de mim, correndo em minha direção. Seus braços estavam esticados, e seus olhos negros brilhavam com uma intensidade que me fez sentir como se estivesse sendo sugado por eles. A estrada parecia se esticar diante de mim, e a velocidade que eu estava dirigindo não parecia o suficiente para me afastar dela. Pisei no acelerador com toda a força, o motor rugindo enquanto eu tentava escapar. O carro balançava nas poças de água que se formavam na estrada, e por um momento, achei que iria derrapar e perder o controle. Mas, de alguma forma, consegui manter o carro na pista. Olhei pelo retrovisor uma última vez, e a mulher havia desaparecido novamente. A estrada estava vazia, mas o medo ainda me consumia. Eu sabia que aquilo não havia acabado. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, cheguei em casa. Estacionei o carro na garagem e entrei apressado, trancando todas as portas e janelas. Meu coração ainda estava disparado, e minha mente tentava processar o que havia acontecido. Fiquei sentado no sofá por horas, esperando que algo mais acontecesse, mas a noite passou em silêncio. Nos dias seguintes, tentei encontrar uma explicação para o que vi. Perguntei a outras pessoas que dirigiam pela mesma estrada, mas ninguém relatou ter visto algo parecido. Procurei por histórias de acidentes ou lendas locais, mas não encontrei nada que se encaixasse no que eu tinha vivenciado.
Desde então, nunca mais dirigi durante uma tempestade. Algo naquela noite me fez acreditar que há forças na estrada que vão além da nossa compreensão, e que, em noites chuvosas, quando o véu entre o nosso mundo e o outro se torna mais fino, coisas como aquela mulher podem cruzar nosso caminho. E toda vez que ouço o som da chuva batendo nas janelas, me lembro daqueles olhos negros e do sorriso perturbador. No fundo, sei que, se eu voltar àquela estrada em uma noite chuvosa, ela estará lá, esperando por mim,